Aula número 8: Desconfortos e complicações da sala de recuperação pós-anestésica. Nós vamos entrar agora na terceira parte dessa aula e vamos falar sobre a distensão abdominal. Então, a distensão abdominal, ela está relacionada a esse aumento da circunferência abdominal pelo acúmulo de ar respirado, né? Ou de gás no trato intestinal. Então, é uma complicação muito comum no pós-operatório imediato daquelas cirurgias que são feitas por videolaparoscopia, ou seja, o paciente vai passar por uma colecistectomia, que é a retirada da vesícula biliar, e a cirurgia vai ser por vídeo. Então, ele vai passar por uma videolaparoscopia para uma colecistectomia, ou seja, vai ser retirada a vesícula biliar através da técnica de cirurgia por vídeo. Então, o que acontece? Para que ocorra essa cirurgia, quando introduz ali os trocáter, né? Para fazer a cirurgia por vídeo, vai introduzir gás carbônico na cavidade abdominal do paciente. Por isso que fala aqui, ó, após a cirurgia e no pneumoperitônio, né? Presença de gás no peritônio ali na cavidade abdominal. Então, resulta em uma queixa de plenitude, dor abdominal, desconforto respiratório. A dor abdominal é pela própria quantidade de gás que fica ali. O desconforto respiratório é por quê? Vamos pensar um pouquinho na fisiologia. Se eu tenho um acúmulo de gás na cavidade abdominal, né, nesse pneumoperitônio, o que vai acontecer? Esse gás tende a fazer uma certa força no diafragma, que é o músculo que auxilia ali na respiração. Então, essa força, essa compressão diafragmática, ela pode causar um desconforto respiratório. E aí, de certa forma, né, o que vai acontecer? Né? O paciente sentindo dor, ele não quer fazer muita força para respirar, a saturação desse paciente pode, né, cair a níveis mais baixos ali, sendo necessário o quê? Iniciar uma oxigenoterapia. Então, as causas mais comuns, igual eu falei, é o pós-operatório de cirurgia abdominal, principalmente quando faz por videolaparoscopia, por causa do pneumoperitônio, né? Cirurgias laparoscópicas, porque tem que distender a cavidade abdominal do paciente para o cirurgião ter uma visualização maior. Então, é muito comum ter esse desconforto. Nós vamos ver qual que é o tipo de medicamento que é utilizado, né? E aí, quando eu tenho cirurgia abdominal, cirurgia muito extensa, o que pode acontecer também? Diminuição do peristaltismo intestinal. Então, o paciente também pode evoluir o quê? Com constipação intestinal, deglutição de ar. Em que situação o paciente teria essa deglutição de ar? O paciente tem ali uma fratura nasal, uma fratura de nariz. Então, faz a cirurgia e, ao término da cirurgia, coloca-se tampão nasal no paciente. Então, o paciente fica ali um determinado tempo, 24, 48 horas, com esse tampão nasal. Então, ele acaba respirando pela boca, pela cavidade oral. Então, ele acaba deglutindo muito ar. E esse ar pode fazer o quê? Com que tenha essa distensão abdominal. O pneumoperitônio, eu já falei, naquelas cirurgias precisa por laparoscópicas, né? Tem que injetar gás carbônico para distender o abdômen do paciente. Então, no final da cirurgia, acaba tendo um resíduo ali de gás carbônico e demora-se um tempo. Por isso que vai ser utilizado, né? Como forma de reverter isso aí, não só medicamento, como nós estamos vendo aqui, mas também uma deambulação mais precoce possível, tá? Intervenções aí na distensão abdominal. Manter decúbito do paciente elevado a 30 ou 45 graus, né? Porque isso aqui favorece, né, uma descompressão do diafragma e melhora o padrão respiratório do paciente. Se necessário, oxigenação contínua. Lembrando que oxigênio é medicamento, tem que estar prescrito pelo médico. Verificar o posicionamento de drenos abdominais, sonda nasogástrica e interal, condições do curativo da ferida operatória. Então, tudo isso aqui já é de praxe, né? O medicamento é um antifizético ou antiflatulências, né? Flatulências, lembrando ali que é o termo técnico para gases. O nome do fármaco é dimeticona ou simeticona
e o nome comercial Lufital Flagaz, né? Então é o famoso Lufital. Quando a gente está com aquele desconforto por questão de gás na região abdominal, a gente acaba tomando esse medicamento aí, ok? E obviamente, a deambulação precoce, ela sempre vai ajudar, porque quando você está deambulando, mudança de decúbito, você faz com que esse gás possa ser liberado também. E ficar atento aos alimentos também que acabam provocando um acúmulo de gás. Então, distensão abdominal é só isso aí. Próximo ponto aí é a demora na recuperação da consciência, né? Ela é esperada em cirurgias prolongadas ou de grande porte. Lembra lá o que é uma cirurgia de grande porte, né? É uma cirurgia, por exemplo, um transplante cardíaco. Um transplante cardíaco até que não caberia muito nesse exemplo aqui, não, porque o paciente vai direto para o CTI. Mas às vezes aquelas cirurgias abdominais que o paciente retira um tumor, a cirurgia demora demais, ou aquelas próteses de quadril, né? Então, principalmente paciente obeso idoso. Então, o que acontece? Às vezes fica um resíduo de anestésico circulando e o paciente demora a voltar à consciência. Então, o importante é o quê? Avaliar o estado de alerta, o nível de consciência e os sinais vitais por meio do índice de Aldrich-Krolik, que é aquela escala. É importante lembrar que o anestesiologista, né, esse profissional, ele não pode liberar o paciente para a sala de recuperação se ele estiver inconsciente. O que vai acontecer é o quê? O paciente tem que despertar da cirurgia, ele vai ser estubado e aí sim ele vai ser encaminhado para a sala de recuperação. Essa volta da consciência é aquela questão, o paciente fica muito sonolento e ele realmente, né, demora a voltar ao seu estado de completamente alerta. Manter a oxigenação contínua, lembrando, o oxigênio é prescrito, é medicamento, e monitorar rigorosamente a saturação de oxigênio, porque o paciente que está mais sonolento, que demora a voltar à consciência, as incursões respiratórias deles também são, né, ineficazes. Então, é muito comum o paciente ter uma queda de saturação. Então, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: o paciente está muito sonolento, às vezes dá uma chamadinha nele, pede ele para respirar profundamente. Se ele respirou profundamente, a oxigenação voltou ao normal. Significa que essa queda de saturação está relacionada a esse quadro de demora do acordar do paciente de forma a ficar mais alerta, né? Controlar rigorosamente as infusões e a diurese do paciente aí também. Outro desconforto está relacionado à retenção urinária, né? A retenção urinária no pós-operatório pode ocorrer a várias coisas, né? Anticolinérgicos ou analgésicos mais fortes que o opioide, o tipo de cirurgia, né? A terapia intravenosa instituída. Por que a gente fala aqui do tipo de cirurgia? Por exemplo, é muito comum retenção urinária. O paciente teve uma fratura de fêmur, uma fratura de tíbia. Então, ele vai ser submetido a uma osteossíntese de tíbia, uma osteossíntese de fêmur. Então, o tipo de anestesia, né, que vai ser empregado é a raquianestesia. Então, ela faz um bloqueio, né, dos membros inferiores e acaba bloqueando também o esfíncter, né, da bexiga. Então, às vezes, o paciente demora um tempo mais a apresentar diurese. E, às vezes, se a estadia dele ali na sala de recuperação, se a estada dele na sala de recuperação ela vai muito prolongada, e vamos supor, esse paciente sangrou muito, então está repondo volume para estabilizar a pressão arterial, então infundiu muito volume, e às vezes não quiseram sondar o paciente, chega um ponto que a bexiga do paciente distende demais, e aí acaba tendo essa retenção urinária, e automaticamente ele vai queixar uma dor na região suprapúbica, né? Em alguns casos é necessário fazer a sondagem vesical de alívio. Também a posição que o paciente está, né? Perda da privacidade do paciente durante a micção, né? Porque nós estamos acostumados que quando vai fazer, né, vai urinar ou é sentado, no caso do sexo feminino, ou em pé, no caso do sexo masculino, e quando o paciente está deitado, né, a física aí, ela não vai muito a favor do paciente. E também a questão da privacidade do paciente se ele estiver ali na sala de recuperação. Tem todo um psicológico envolvido nisso aí. Sinais e sintomas, dor suprapúbica, né, nessa região, né? O paciente tem uma distensão abdominal, ele tem um abaulamento na região suprapúbica. O que é um abaulamento? Imagina um aumento ali da região
suprapúbica, né? A distensão abdominal, agitação no leito, porque ele está sentindo dor. Devido à incapacidade de urinar, ele tem uma urgência miccional, mas ele não consegue, porque tem o bloqueio ali do esfíncter, né? O resquício, né? Um efeito residual do anestésico, calafrio, cefaleia. Então, tem que ficar muito atento a esse paciente. O que pode ser feito, né? Estimular a micção espontânea, preservando sempre a privacidade do paciente, colocando o bioma direitinho. Se for necessário, cateterismo vesical asséptico intermitente, que é a sonda vesical de alívio, e a retenção urinária é mais comum em pacientes que foram submetidos à anestesia regional, como a peridural e a raquianestesia, igual eu falei. O que tem que ficar atento? O paciente com retenção urinária, ele pode ter como efeito residual ali um aumento da pressão arterial, né? Pela questão da retenção de volume. Tanto é que quando vocês estiveram lá na primeira etapa, aprenderam que para verificar a pressão arterial do paciente, tem que certificar se o paciente não está com vontade de urinar, porque se ele estiver com vontade de urinar, ele deve urinar primeiro para depois verificar a pressão arterial, para que não ocorra alterações no valor da pressão arterial, tá? Então, ele pode apresentar uma hipertensão, né, uma crise hipertensiva ali, um aumento da pressão arterial, né, não chega a ser um aumento muito exacerbado, mas pode ter. Ele pode ter ataque cardíaco também pela questão da dor. Então, ficar muito atento, né? Um simples exame, um toque ali nessa região suprapúbica, você já vê o abaulamento, que é essa distensão abdominal, quando você aperta o paciente, queixa uma dor muito forte. O correto é você tentar fazer com que essa micção aconteça espontaneamente. Por exemplo, colocar o biomo. Se tiver uma torneira próxima, abrir a torneira, né? Existe o psicológico ali, quando escuta o barulho da água caindo, pode ser que o paciente consiga urinar, né? Colocar uma compressazinha de água morna em cima da região suprapúbica pode fazer uma vasodilatação e liberar o esfíncter. Se esses métodos não invasivos não funcionarem, aí realmente é comunicar ao enfermeiro para que o enfermeiro faça o cateterismo vesical de alívio ali, ok? Próxima complicação aí, hipóxia, né? Hipoxemia ocorre pela redução do suprimento de oxigênio no sangue arterial, capilar ou venoso, definido pela saturação de hemoglobina menor do que 90%, né? Esses valores de referência aqui estão relacionados ao manual da SOBEC, né? Que vai tratar aí da sala de recuperação, de bloco cirúrgico, de centro de material de esterilização. Sintomas mais comuns que o paciente pode apresentar: agitação, confusão, né? Quadro de confusão, não reconhecer as coisas, não saber onde está, taquicardia seguida de bradicardia. Por que ele vai ter ataque cardíaco? Porque há uma tendência de aumentar a frequência cardíaca para fazer com que esse sangue circule mais rápido, para levar mais hemoglobina, para reverter esse quadro aí da hipóxia, tá? A cianose de extremidades, pela própria falta de oxigênio circulante aí. Pode ter como causa a hipoventilação. O que faz o paciente hipoventilar, né? O paciente hipoventila porque ele respira mal, ele tem incursões respiratórias ineficazes, ele tem uma obstrução das vias aéreas, ele tem broncoespasmo, né? Os brônquios vão ficar contritos ali, né? Laringoespasmos, né? Quadros de atelectasia. O que é atelectasia? É o colabamento pulmonar, pode estar relacionado ali a um pneumotórax, que é o próximo ponto que nós vamos ver para frente aí. Então, são várias coisas que podem levar esse paciente a um quadro de hipóxia, né? Mas, principalmente ali, a hipoventilação. Então, tem que ficar muito atento à questão da saturação de oxigênio do paciente. A obstrução das vias aéreas é outra complicação que pode também ocorrer no pós-operatório imediato, né? Então, quais são as características aí, né? Batimento de asa de nariz, retração do externo dos espaços intercostais, né? A cianose, né? Central, cianose extremidade, a sudorese, né? O suor excessivo ali do paciente, agitação, né? Então, tem algumas cirurgias que o paciente pode ter como complicação, igual eu falava há pouco sobre a fratura nasal, que coloca um tampão ali em vias aéreas. Mas o paciente vai ser orientado a respirar pela boca, mas o que pode acontecer esse tampão? Ele migrar para dentro, né, das fossas nasais ali, acabar
né, fazendo uma obstrução. Então, tem que ficar muito atento nesse tipo de cirurgia aí. O que mais causa, às vezes, paciente entubado também pode fazer rolha por secreção e obstruir o tubo e acabar levando essa obstrução aí, né? Outro ponto que pode ocasionar isso, né? Queda de língua. Não quer dizer que a língua do paciente vai cair, não. Paciente com nível de consciência mais rebaixado, ele tende a ter um relaxamento tal que a língua acaba ficando mais relaxada dentro da boca e obstruindo vias aéreas aí. Obstruir a faringe, então sedação, bloqueio neuromuscular residual. Então ficar muito atento, né? Laringoespasmo, espasmo da laringe ali, devido a trauma na intubação, presença de secreção, então isso pode causar uma obstrução ali. Edema de traqueia, né? Causada por manipulação cirúrgica. Alta pressão do balonete do tubo endotraqueal, ou reação alérgica, né? Muito comum aqui, choque anafilático, né? Que vocês vão estudar lá na quarta etapa, pode levar a complicações e obstrução das vias aéreas. O próximo ponto que nós vamos ver aqui é o pneumotórax, hemotórax ou hemopneumotórax, né? Então, nós temos lá o espaço pleural, vamos procurar a imagem aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, aqui eu tenho o espaço pleural, tá? Então, é só para você se localizar aqui o que é o espaço pleural. Então, vamos voltar na definição lá para a gente pegar os pontos mais importantes. Então, o espaço pleural não contém normalmente ar, apenas alguns mililitros de líquido lubrificante, né? Em torno de 1 ml, por aí. E o acúmulo de ar na cavidade pleural, denominado pneumotórax, pode ocorrer espontaneamente pela ruptura de um alvéolo pulmonar ou por trauma. Já a presença de sangue é denominada hemotórax, quando há a presença de ar e sangue, denomina-se hemopneumotórax. Então, o que essa presença no espaço pleural, ela pode ocasionar para o paciente? Então, o pulmão, ele tem a capacidade de expandir e relaxar. Então, ó, quando você enche o peito de ar, né, faz uma respiração profunda, o ar entra para dentro do pulmão e, consequentemente, esse ar vai até os alvéolos e ocorre a troca gasosa. A pleura é essa membrana que reveste o pulmão. Então, quando eu tenho acúmulo de líquido nessa região, que você está vendo aqui um pulmão expandindo bem e um pulmão com atelectasia. Por quê? Porque o espaço pleural ele vai estar com presença de ar ou de sangue ou de ar. E tem outra situação também, você já deve ter ouvido aquela história, né? Ah, minha tia fulana de tal tá com água na pleura, né? Seria isso aqui, ó, por algum motivo ela tem a presença de água no espaço pleural. E esse ar, esse sangue, ou essa água, o que ele faz? Ele empurra o pulmão para cá, a gente fala que ele colaba o pulmão. Isso, consequentemente, impede uma boa expansibilidade pulmonar. Então, é a complicação. Então, o que vai ter? O paciente vai ter taquipneia, o paciente pode ter taquicardia, o paciente ele tem uma ausculta pulmonar comprometida desse lado, né? Você não consegue escutar os murmúrios vesiculares de forma correta porque o pulmão está colabado. Então, esse é o grande problema. O que pode ocasionar isso, né? Lesão pleural em decorrência de cirurgia, punção pleural pós-bloqueio intercostal, bloqueio braquial, né? Então está fazendo ali o bloqueio de plexo braquial e o anestesista, né, introduz demais a agulha, apesar que hoje em dia a maioria dos hospitais aí mais modernos, eles trabalham com aparelhos portáteis de ultrassom que permite o anestesista fazer o ultrassom e ver exatamente o local onde que ele vai fazer o bloqueio do nervo, tá? Ruptura alveolar durante ventilação com pressão positiva intermitente, então faz uma pressão muito maior do que o paciente suportaria, e aí rompe um alvéolo e eu tenho uma presença de ar na cavidade pleural, inserção de catéter subclávio, acesso venoso central. Acredito que dentro da matéria de paciente crítico 1, vocês já estudaram sobre acesso venoso central, né? São feitas drogas vasoativas de forma contínua nesse acesso, né? A monitorização da pressão venosa central é feita através desse acesso também. Então, erros nesses procedimentos podem levar à ruptura da pleura
e levar a esse desconforto que é o pneumotórax, o hemotórax ou hemopneumotórax, né? Ou hidrotórax, que é a famosa água na pleura aí, tá? O paciente pode apresentar dor torácica, né? Devido ao desconforto e à dispneia. Essa dispneia pode evoluir para uma taquipneia, cianose, queda de saturação de oxigênio, taquicardia e taquipneia. A queda de saturação de oxigênio, ela fica bem clara, né? Porque eu tenho, né, um pulmão que não está funcionando direito. Então, diminui a capacidade da troca gasosa, diminui a capacidade de hematose. Então, consequentemente, eu vou ter quadro de cianose, vou ter quadro de queda de saturação, tá? A intervenção que vai ser feita, nós já vimos aí, né? Então, a presença de ar aqui impede a expansibilidade pulmonar, igual eu falei. Então, vai ser colocado um dreno torácico. Nós já tivemos essa aula sobre dreno torácico, então está bem tranquilo para você, né? Por quê? O dreno torácico restabelece a pressão negativa dentro do espaço pleural. Esse aqui é o espaço pleural. Por algum motivo, teve ar, sangue ou água aqui, então ele colabou o pulmão. Depois que eu introduzo o dreno, o que acontece? O dreno vai retirar a água, o sangue, ou seja lá o que for que tiver aqui, o pulmão tem a capacidade de expandir novamente. Então, esse é o tratamento para a questão do pneumotórax. O próximo ponto que nós vamos ver aí, né? Aspiração de conteúdo gástrico, né? Então, é muito comum, né? Relaciona-se com a depressão dos reflexos protetores da laringe, seja por efeito de medicações anestésicas, seja por alteração da consciência, levando o paciente à aspiração passiva, regurgitação ou ativa, vômito de conteúdo gástrico. Então, nós já falamos sobre vômito em slides anteriores. Então, o paciente que tem uma regurgitação, ou o paciente que você, né, negligencia ali a questão de tratar a náusea dele, ele evolui com vômito, e se não tiver ninguém próximo para lateralizar a cabeça dele, o que vai acontecer? Esse paciente vai aspirar esse conteúdo gástrico e automaticamente ele pode evoluir com uma pneumonia aspirativa. Então, as causas mais comuns, anestesia em pacientes sem jejum prévio. Por isso que é muito importante confirmar o jejum do paciente, porque se o paciente não estiver em jejum, e é jejum absoluto, ou seja, não pode nem beber água. Por exemplo, um copo de 300 ml de água, ele leva ali mais aproximadamente 2 horas para que ocorra a digestão. Portadores de refluxo, obeso e gravidez. Então, tem que ficar muito atento quando vai pegar o paciente na sala pré-operatória, tem que sempre confirmar com ele, olha, o senhor está de jejum mesmo? Porque a gente está perguntando, porque tem medicamento, se o senhor não tiver de jejum, o senhor pode, durante a indução anestésica ali, o senhor ter vômito, o senhor aspirar, e o senhor tem uma complicação muito mais grave. Esse tipo de abordagem você usa quando você desconfia que o paciente está mentindo, né? Então, você também não vai ser botar terror demais, mas você vai com um jeitinho ali, você meio que fala com ele o porquê da importância do jejum, principalmente em dia que está muito calor, né? Então você meio que induz o paciente para que, se ele estiver mentindo, ele conte a verdade, e aí realmente tem que ser passado para o anestesista, porque as complicações podem ser seríssimas. E se for uma cirurgia eletiva, é preferível suspender a cirurgia do que o paciente ter uma complicação muito maior aí. Sinais comuns, né, dessa questão da questão da aspiração: hipóxia, a ausculta pulmonar do paciente apresenta roncos ou sibilos, né, e pode também provocar irritação e destruição da mucosa traqueal, além de pneumonia aspirativa. Intervenções, monitorização, intervenções, né, no caso, né, se o paciente já aspirou, né, monitorização contínua da saturação de oxigênio, através da oximetria de pulso, administrar oxigênio conforme a pressão médica, né, monitorar a frequência padrão respiratória, avaliar sinais de desconforto, obstrução de vias aéreas, ficar atento à dor do paciente, administrar analgésico, né, nós já falamos bastante de dor na primeira aula, mas nunca é demais reforçar, tá? Estimular o paciente a respirar profundamente, tossir e expectorar, promover a extensão da mandíbula e utilizar cânula de Guedel sindicada, e, né, obviamente, com acompanhamento do anestesista, e pacientes estão muito sonolentos ali. Realizar aspiração orotraqueal sindicada
e na presença de náusea ou vômito, administrar antieméticos, né? Nausedron, Plasil, conforme a pressão médica, auxiliar o paciente a lateralizar a cabeça e elevar o decúbito de 30 a 45 graus. Então, aqui, na verdade, é algo mais preventivo para evitar a aspiração. Próximo ponto que nós vamos tratar, a hipovolemia, né? Naquela aula extra que eu gravei para vocês, mandei aquele material de apoio, eu falei bastante dessa questão de perda de volume. Então, hipo, baixo, volemia, volume. Então, a hipovolemia, ela nada mais é do que uma redução do volume de líquido intravascular, que pode ser por perdas hídricas, né? Desidratação, pode ser por hemorragia, né? E aí eu tenho que ficar atento, né? Ou perdas hídricas internas, como na desidratação, nos edemas, né? Redução do volume plasmático, como ocorre nas queimaduras. E aí a hipovolemia, ela pode ser devido ao uso de um diurético mais potente, numa dose equivocada ali. Ela pode acontecer no intraoperatório. Ela pode ser por uma hemorragia durante o procedimento cirúrgico que não fez uma reposição volêmica adequada. Então, como que eu vou saber que o paciente está com quadro de hipovolemia? Eu posso pesquisar sinais de desidratação nele, mas eu vou ter como parâmetro ali sempre frequência cardíaca e pressão arterial. Nem sempre a pressão arterial ela vai estar diminuída de imediato, né? Porque eu tenho um mecanismo de compensação, que é a taquicardia, para manter os níveis de pressão normal. Então, o paciente que está evoluindo com hipovolemia, geralmente ele vai apresentar uma taquicardia primeiro, para depois apresentar hipotensão. Quando ele começa a apresentar hipotensão, essa hipovolemia dele já está aí mais avançada. Como que eu vou corrigir essa hipovolemia? Né? O uso de solução fisiológica, né? Então, administração de soro fisiológico, de ring lactatos, né? Albumina, colóides, né? Se o médico tem ali um exame de sangue, pode ser que seja necessário uma transfusão sanguínea. Mas eu tenho que ter resultado de quê? Lembra lá na nossa primeira aula dessa etapa? Eu tenho que ter o resultado de um hemograma que justifique a hemotransfusão, né? Uma baixa de hemoglobina, baixa de plaquetas. Ou, em alguns casos, pode ser que eu tenha que ter uma intervenção cirúrgica no caso de uma hemorragia interna. Por isso que o técnico de enfermagem ele tem que ficar muito atento, ficar atento mesmo. Isso não é só dentro da sala de recuperação, não, tá? Se você for trabalhar numa unidade de internação e está admitindo um paciente proveniente do bloco cirúrgico, as primeiras horas aí são horas cruciais. Você tem que realmente ir à beira do leito e verificar os sinais vitais do paciente para que, se tiver qualquer problema, esse problema seja diagnosticado em tempo e o paciente não venha perder a vida. Quais são as intervenções? Se eu tenho, né, alterações de frequência cardíaca e pressão arterial, eu vou aferir pressão arterial e frequência cardíaca em intervalos menores aí, tá? E sempre comparar com o resultado pré-operatório. Por isso que toda equipe de enfermagem ela tem que fazer um trabalho brilhante. Ninguém pode, né, pisar na bola e inventar sinais vitais, porque quem está no pré-operatório inventou um sinal vital, quando chega lá no pós-operatório, né, eu meio que, né, como se diz um ditado antigo aí, vendo o pessoal lá para as cobras, porque eu vou me basear, se eu estou no pós-operatório, eu vou me basear no resultado pré-operatório. Se o resultado pré-operatório foi inventado, né, se não é um resultado real, como é que quem está no pós-operatório vai trabalhar isso? Então, é muito importante essa responsabilidade. Vocês estão vendo que eu estou insistindo nisso aí, por quê? Porque vários alunos que voltam do estágio trazem relatos de profissionais da enfermagem que estão há anos na profissão e que não vai à beira do leito, infelizmente, ficam inventando sinais vitais aí, né? Isso tem um nomezinho muito bonitinho, né? Falta de ética, preguiça, né? Então, a pessoa tem que ficar atenta aí. Controlar rigorosamente o volume infundido e implementar balanço hídrico. Então, se o paciente está com sonda vesical de demora, é um bom parâmetro para você estar comparando. Se não está, né, quando ele apresenta diurese, avaliar prováveis perdas de líquido, por exemplo, curativo, dreno e sonda. Quando nós falamos de sala de recuperação, eu falei com vocês que depois que monitoriza o paciente, a gente vai o quê? Vai verificar a característica do curativo na ferida operatória. Você não vai ver a ferida operatória, você vai ver o curativo. Aquele curativo está limpo e seco. Porque se o paciente começa a evoluir com hipotensão, você já tem algum ponto de partida para investigar.
volta no curativo do paciente e dá uma observada lá, né? Ver como é que tá os drenos, estão funcionantes ou não, manter a oxigenação contínua e úmida para que não tenha problemas também na frequência respiratória. Avaliar a presença de comprometimento respiratório, né, ruídos adventícios, estertores, para ver se o paciente não tem um sinal de edema agudo de pulmão. Avaliação dos pulsos periféricos, tempo de enchimento capilar, se tem presença de cianose de extremidade, porque tudo isso, né, tempo de enchimento capilar, que é a perfusão sanguínea mais demorada, pode significar hipovolemia, pode significar uma hemorragia interna, ou mesmo que o paciente sangrou durante a cirurgia e não foi reposto o volume adequadamente. Caso não haja contraindicação, os pacientes hipotensos poderão ser colocados em Trendelenburg. Lembrando, né, Trendelenburg é os membros inferiores num plano mais elevado do que o tronco do paciente, tá? Mas tem que ficar muito atento, acredito que vocês já estudaram sobre insuficiência cardíaca congestiva. Se o meu paciente tem ICC, eu não devo colocá-lo em Trendelenburg, né? Quem está com ICC, algum problema respiratório aí também, tá? Os pulsos periféricos eu tenho que ficar muito atento, quem é submetido a cirurgias ortopédicas e vasculares de membros inferiores. Próximo ponto aí também, trombose venosa profunda, né? Você estudar lá dentro da matéria de médica, né? Das doenças do sistema cardiovascular. Então, a TVP, né? Ela é muito relacionada ao quê, né? Quando o paciente fica por muito tempo acamado, né? Deambulação, sem deambulação, ou mesmo fatores, né, obesidade, insuficiência vascular periférica, paciente muito tempo acamado, ele tem a tendência a desenvolver trombose venosa profunda, né? Mas ela é o quê? Ela é prevenida através de terapia farmacológica, né, que é os anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, como por exemplo o AS, né, de acordo com o protocolo médico e medidas não farmacológicas. Quando o paciente pode deambular, tudo bem, né? Vai fazer deambulação, mas, por exemplo, quando você pega um paciente fratura de fêmur, né? Fratura de coluna, que o paciente não pode deambular até que ele opere, como é que você vai prevenir a trombose venosa profunda, né? Você vai ter que administrar medicamentos, né? Ou, quando é possível, o uso de meias elásticas com pressão gradativa, ou aparelho de compressão pneumática externa intermitente, que nós vamos ver uma imagem já já. As medidas farmacológicas, né? Então, tem a heparina, que é o liquemine, a enoxaparina, que é o Clexane, e a varfarina, que é o Marevan, né? Dentro do hospital, geralmente, são mais usadas aqui, ó. Enoxaparina, que é o Clexane. E dependendo da dosagem, ou administra uma vez ao dia ou a cada 12 horas. Lembrando que, se o paciente vai passar por uma cirurgia no dia seguinte, vamos supor, ele tem uma fratura de fêmur e ele vai operar amanhã, né? Ele vai operar amanhã. Então, hoje à noite, né? Eu estou gravando essa aula agora de manhã. Hoje à noite, esse paciente vai ter o seu anticoagulante suspenso, porque senão, na hora que ele chegar lá no bloco, o anestesista vai pegar a prescrição, ao ver que foi feito o anticoagulante, ele suspende a cirurgia. Por quê? Porque há um risco aumentado de hemorragia e porque se trata de uma cirurgia eletiva necessária, que seria o caso de uma fratura de fêmur, né? Porque fratura de fêmur, se ela não é exposta, ela é eletiva necessária, ela não caracteriza uma cirurgia de urgência nem de emergência. Então, aqui eu tenho um aparelho de compressão pneumática, né, que ele simula uma caminhada do paciente. Então, aqui é uma forma de fazer com que não tenha o desenvolvimento desses trombos, tá? Então, ficar muito atento, paciente, né? Não vou aprofundar muito em trombose venosa profunda, porque o professor de paciente crítico, de médica, já deve ter trabalhado. Mas é uma complicação. Então, paciente que fica muito acamado, que não pode deambular, ele já vem prescrito lá, já é protocolo anticoagulante. E o último item, para que a gente acabe finalmente essa aula número 8, uma aula muito extensa, mas uma aula de suma importância para vocês, é o edema, né? Ou a anasarca, quando eu tenho um edema generalizado, né? Então, o edema é um aumento de fluido intersticial em qualquer região ou órgão do corpo. Ocorre devido a um desequilíbrio entre a pressão hidrostática e osmótica e é formado por solução aquosa de sais e proteínas, né? Quando se acumula por todo o corpo, é denominado edema generalizado anasarca, né?
Então, é comum no pós-operatório? Sim, pode acontecer do paciente ficar edemasiado. O termo edema é quando ele é localizado. A nasarca, generalizado. Então, o que acontece, né? O edema ele pode ter mais de uma causa. Por exemplo, paciente com insuficiência renal, então o rim não está filtrando, então acaba acumulando líquido. Insuficiência cardíaca, doença hepática, desnutrição. Então, o que acontece? Se o edema não for tratado de forma adequada, quem que vai alterar a pressão arterial? Então, quando tem um paciente edemasiado, há uma tendência da pressão arterial desse paciente estar elevada. E como é que eu vou fazer? Eu vou usar o diurético. Não é antidiurético, tá? É diurético. O diurético, o que ele vai fazer? Ele aumenta a produção de diurese, ele age lá nos rins e o paciente vai urinar mais. Então, por exemplo, eu tenho aqui a furosemida, que é muito utilizado quando o paciente tem edema agudo de pulmão. A hidroclorotiazida, que é um medicamento muito utilizado aí no controle da pressão arterial. Por quê? Porque lembra lá daquela aula extra? A pressão arterial ela varia de acordo com o volume. Se eu aumento o volume, eu aumento a pressão arterial. Se eu diminuo o volume, eu diminuo a pressão arterial. Então, tem essa questão aí. A indapamida, que também é um diurético, que o nome comercial é Natrilix. O que eu tenho que ficar mais atento ao diurético? Primeiro, gente, uma coisa muito importante, diurético não emagrece ninguém, né? Algumas pessoas acham que vão emagrecer tomando diurético. Na verdade, ela não vai emagrecer, ela vai perder líquido, então ela tem uma sensação que diminui o peso. Só que quando você ingere um diurético, você perde água. Mas junto com a água vai eletrólitos, vai sódio e potássio. Sódio e potássio, ele atua na bomba cardíaca, na parte elétrica ali cardíaca. Então, quem toma diurético, né? Até o hidroclorotiazida, muitas pessoas acham que vai tomar e vai emagrecer. Sem prescrição médica, isso traz um risco muito grande, porque você vai alterar, né, eletrólitos no seu sangue, você pode ter uma arritmia, você pode ter uma parada cardíaca e morrer. E aí você não precisa preocupar, porque você vai ser eternamente magro, né? O esqueleto não engorda. Então tem que ficar muito atento a essa questão aí. Diurético não foi feito para emagrecer. Diurético ele faz um controle da pressão arterial, ele deve ser utilizado conforme a prescrição médica. Quando você administra um diurético, o que você tem que ficar atento? O paciente vai perder volume. Então você tem que ficar atento ao balanço hídrico dele. Porque um diurético também, quando você monta um esquema ali de um diurético para fazer, às vezes no soro, alguma coisa assim, ou mesmo direto na veia, o que vai acontecer? Se você administra uma dose elevada, esse paciente vai perder muito volume, esse paciente pode tender a uma hipotensão. Então, quando você administra diurético, tem que ficar atento ao controle da pressão arterial do paciente, ao balanço hídrico, porque ele pode sim evoluir para uma hipotensão. Né? Nós estamos finalizando essa aula número 8. Você deve estar se perguntando, né, como isso pode vir cobrado na prova? De várias maneiras. Eu posso colocar uma prescrição para você, a prescrição está errada, e você tem que ter a capacidade de reconhecer o erro na prescrição. Por exemplo, eu coloco um monitor multiparâmetro com valores de pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, temperatura do paciente. Vou citar um exemplozinho aqui. Eu coloco lá que um paciente adulto está com uma pressão arterial de 88 milímetros de mercúrio por 60 milímetros. 88 por 60. E coloco lá na prescrição dele que está para ser feito furosemida. Você concordaria que essa furosemida vai trazer um benefício para o paciente? Fica aí um ponto de interrogação, né? É óbvio que não, porque o paciente já está com um quadro de hipotensão. Se você administra um medicamento que vai fazer o paciente perder volume, esse paciente tende a ficar mais hipotenso, né? No mínimo, você tem que comunicar ao médico que prescreveu ou ao enfermeiro que a pressão que o paciente está num quadro de hipotensão e que se realmente é para fazer o medicamento ou não, porque realmente esse paciente pode evoluir com uma hipotensão. Por isso que sempre antes de administrar qualquer medicamento para o controle da pressão arterial, a gente deve verificar a pressão arterial do paciente para que não tenha, né, esses desconfortos aí. Então, o que é necessário para essa aula? Tem que saber termo técnico? Tem que saber os nomes do medicamento? Tem. Até porque, ao final da terceira etapa, vocês vão para o campo de estágio. E no campo de estágio, vocês vão se deparar com o quê? Com uma prescrição de medicamento. E ali, na hora que você estiver fazendo a prática, vai administrar o medicamento do paciente, é um direito do paciente saber qual é o medicamento.
e o paciente vai olhar para você como um profissional da área de saúde e vai falar o que esse medicamento vai trazer, vai fazer no meu corpo. E se você não sabe, você acaba passando vergonha, né? Então, sugiro vocês que façam ao final dessa aula um quadrinho comparativo, colocando todos os medicamentos e as suas indicações, né? E também em situações que não possam ser usados. Ok? Finalizamos, né? Depois de uma série de aulas aí só sobre o tema da aula 8, mas eu acredito que essa aula vai trazer um benefício muito grande para a profissão de vocês. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.